Fala galera, tudo bem? Tranquilidade? Estamos nós aqui novamente para mais uma galera, para mais uma galera não, né? Para mais uma aula. Eita, nós são tantas aulas gravadas que a gente já vai meio que perdendo até a noção do tempo, do espaço e das coisas. Mas faz parte, né? Enfim, nós vamos entrar na apostila 2, tudo bem? E a partir da apostila 2, nós vamos dar uma atenção maior para a geografia física, né? A apostila do primeiro ano, ela é um pouco, o conteúdo do primeiro ano é um pouco mais tranquilo do que o do segundo ano e do terceiro. E no primeiro ano se dá muita atenção para a geografia física, né? Nós vamos explorar mais esse lado físico da geografia, cartografia, climatologia, vegetação, né, estrutura geológica. Então, a cartografia é o primeiro tema, né, o primeiro grande tema desse novo ciclo que nós estamos aqui atravessando, ok? Então, a cartografia, né, ela remete ao passado, que seria a arte de criar mapas. E existe muita diferença entre a cartografia de antes, né, e a cartografia de hoje. A cartografia de antes ela era território de artistas. Então, para produzir mapas, além de ter um conhecimento do espaço, do delineamento dos territórios, era preciso, né, também ter dotes, habilidades artísticas, ok? Então, tanto os cartógrafos do passado, né, principalmente aqueles cartógrafos da época da expansão marítima comercial, eles, além de eles terem boas noções de geografia, noções do espaço, de quais seriam ali das paisagens, dos contornos dos continentes, eles também tinham essa habilidade artística, né? Obviamente que hoje é muito mais fácil, né, trabalhar com cartografia, uma vez que a gente se vale das imagens por satélite, nós nos valemos das imagens, né, por drones, atualmente se usa muito, ok? Então existe uma precisão muito maior do que de outras épocas, tá certo? Então nós vamos trabalhar, né, na cartografia não só com mapas, mas nós vamos trabalhar com ilustrações, né? Vamos trabalhar com imagens, com projeções que vão trazer, né, as diferentes searas da cartografia aí, ok? Então nessa aula primeira sobre cartografia, nós vamos trabalhar com localização, com orientação, com direção e também vamos nos, né, ater aos importantes movimentos de translação e rotação e aí o seu efeito sobre a Terra, sobre o nosso dia, sobre a nossa noite, sobre as estações do ano, né? Às vezes a gente passa meio que batido por esses temas que são tão comuns para o nosso dia a dia e para o nosso ano, né? Nós vamos tentar dar uma ênfase nisso aqui no nosso estudo. Primeira coisa mais básica que vocês aprenderam lá na geografia do fundamental é a orientação pela rosa dos ventos, né? Então, é difícil a gente trabalhar um pouco com cartografia sem uma lousa, sem fazer um desenho da rosa dos ventos na lousa, mas, né, eu não sou lá muito bom para desenhar. O Marinho é muito melhor nesse ponto do que eu percebo que o Marinho sempre desenha a rosa dos ventos para os alunos lá do Fundamental 2, ok? Mas o que nós temos que nos ater aqui na rosa dos ventos? É ela que vai nos dar a orientação, né, para os mapas. Então, nós temos que fazer uma espécie, quando nós olhamos um mapa, quando nós olhamos um território, nós temos que fazer uma espécie de sobreposição da rosa dos ventos sobre os territórios. E assim sendo, nós vamos buscar os pontos, né, os pontos dentro do mapa. Então, a rosa dos ventos ela é formada por três tipos de pontos, três categorias de pontos, né?
os pontos cardeais, que são os principais, os colaterais, que são os secundários, e os subcolaterais, que são os terciários. Para nosso efeito, para nosso estudo, nós nunca quase vamos abordar os subcolaterais. Os subcolaterais, né, eles vão ser trabalhados em outras esferas aí, né, e não na nossa aqui, no nosso curso do primeiro ano, ok? Então, né, vamos aqui dar uma ênfase ao norte, ao sul. Então, é interessante que a gente traga, né, os sinônimos, ok? Então, às vezes a gente vê esses termos mais comuns, mas vamos aqui nos ater então e tomar nota dos sinônimos. Então, o norte, também vocês podem, né, vão ter como sinônimo boreal, setentrional, né? Território setentrional é o norte. O sul, meridional, austral. O leste, este, oriente. O oeste, ocidente. Então, quando a gente fala, Europa Ocidental, é a Europa que está aqui na parte oeste. Europa do leste é a que está mais ao leste. O mundo, o chamado norte, hemisfério norte, né? Só que a expressão do norte a gente sabe que é uma expressão das relações internacionais, é o mundo desenvolvido. O sul, né? Os países subdesenvolvidos, a maioria está no hemisfério sul, ok? Então é importante vocês decorarem esses termos. Os mecanismos do dia, noite e as estações do ano, né? Eu esqueci de fazer a correçãozinha aqui. Não sei se é a página 9 da apostila de vocês, mas isso está presente na apostila de vocês. Então, a forma arredondada na Terra e sua inclinação, combinadas com o movimento de rotação e translação, tem como consequência o mecanismo dos dias e noites e as estações. Então, esse estudo da cartografia e trabalhando com os mecanismos do dia e a noite, né, nós vamos fazer uma relação aí com a climatologia, tá certo? Então é um assunto que está atrelado à climatologia. Então, importante chamar a atenção disso. Claro que existem muitos outros movimentos da Terra, né? Só que são outros movimentos que a gente não aborda aqui, só num curso mesmo de astronomia, astrofísica, que esses movimentos são apresentados. Para nossos efeitos aqui, nós vamos trabalhar apenas com rotação e translação. Então, o movimento de rotação, né, seria, né, sempre a gente está vendo aqui a Terra com a sua inclinação, certo? Perante o Sol. O movimento, o eixo de movimentação, né, a Terra movimenta-se a partir desse sentido, né, da direita para a esquerda, ok? Então veja aqui, né? E não do contrário, ok? Então, para ter um movimento de rotação completo, como vocês sabem, 24 horas, ok? E aqui o movimento de translação. Então, o movimento de translação seria, né, toda a volta que a Terra vai dar ao redor do Sol ao longo do ano. E aí, óbvio, pela movimentação da Terra, nós vamos ter períodos de mesma insolação, de mesma radiação, né, pensando os hemisférios, e outros em que os hemisférios vão ter maior calor, menor calor, né, maior radiação, menor radiação, ok? Variando então o que seria, né, verão, inverno. Significado do equinócio. Equinócio significa o momento exato que marca o início da primavera ou do outono. Então, o significado da palavra, né, vem das expressões latinas aequus e nox. Então, aequus igual nox noite. Então, quando acontece o equinócio, nós temos um equilíbrio absoluto, né,
São 12 horas de dia e 12 horas de noite. O contrário vai acontecendo a partir de então, né? Já no caso do solstício, é um acontecimento astronômico que significa o início do verão ou do inverno. Então, se é o início do verão, significa que aquele hemisfério está posicionado de certa forma, bem posicionado perante o Sol, né? De certa forma, o hemisfério que está passando pelo verão, ele está bem posicionado, ele está mais próximo do Sol e ele está recebendo maior insolação. O contrário acontece quando, né, o lugar está acontecendo o inverno. Significa que ele não está bem posicionado, significa que ele está mais longe do Sol. E o que é interessante de chamar a atenção aqui? Quanto maior a latitude, mais próximo ou mais longe está do Sol. O que significa isso aí, então? Isso é muito importante, perdão. Veja essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagenzinha mostra para gente os raios solares, certo? E aqui nós estamos vendo, né, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então percebam que nessa imagem o hemisfério sul está recebendo mais calor, enquanto que o hemisfério norte menos calor. Significa que nessa posição o verão é no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Então percebam que no dia, por exemplo, de solstício, né, do caso do verão no hemisfério sul, aqui na alta latitude do hemisfério sul, nós vamos ter 24 horas de sol. E no dia 21 de dezembro, né, pensando o hemisfério norte, vejam que os raios solares eles não conseguem atingir aqui o ponto mais extremo do hemisfério norte. Então, nós vamos ter aqui, no dia 22 de dezembro, 24 horas de noite. Daí para frente, nós vamos ter a diminuição da noite até chegar no dia 22 de junho, em que aqui terá, nesse extremo do hemisfério norte, 24 horas de sol, ok? Então, quanto maior a latitude, maior vão ser essas diferenças. O que nós estamos percebendo agora, né? Nós estamos percebendo que os dias nossos dias estão ficando cada vez mais curtos. Os dias estão ficando mais, nós estamos no outono. Os dias estão ficando mais curtos, nós já estamos sentindo o clima, né, mais ameno, e quando chegar no dia 22 de junho, nós vamos ter então o solstício de inverno e nós vamos ter o dia mais curto, ok, do ano. Então, por isso que é interessante a gente reparar essas coisas, né? Eu percebo às vezes que os alunos não dão muita pelota para isso, né? Mas é interessante observar a movimentação do Sol, né? A posição do Sol, ok? A quantidade de horas. Então, olha essa imagenzinha, a próxima imagem. Posição do Sol conforme as estações. Então, aqui a posição do Sol no verão, dependendo do país. Aqui essa imagem eu tirei de um site português. Então, aqui o Sol, quanto mais alto o Sol está, mais perto da gente ele está, ok? Aí conforme, né, vai passando até chegar o inverno, a posição do Sol vai estar mais baixa. Vou dar um exemplo. Aqui eu estou gravando essas aulas no meu escritório. Meu escritório ele tem face norte. O que significa isso? Sempre ele vai ser iluminado pelo sol,
né? Nunca eu não vou ter, nós vamos explicar isso já já, né? Sempre o sol vai estar passando na frente do meu escritório. Só que quando é verão, o sol está em cima do meu escritório. Então, por exemplo, a luz solar, ela não vai entrar pela janela do meu escritório e me pegar. Só que cada vez mais que chega junho, mais o sol dá de frente comigo. Ou seja, o sol, olha a flechinha aqui, ó, o sol está mais distante, tá certo? Nas minhas andanças aí, por exemplo, para o Uruguai, né? O Uruguai não tem horário de verão em dezembro. E tem dia que é 9h30 da noite e tem sol. Então, significa o quê? O Uruguai é um país de latitude média. Tudo bem? Então, vai ter mais ainda luz solar do que o nosso. Conforme o lugar está mais próximo da linha do Equador, menos variações ele vai ter, ok? Porque é indiferente. Quando o lugar está próximo da linha do Equador, não quase, e principalmente se estiver na linha do Equador, né, vai haver poucas variações. Veja essa imagem da incidência do Sol no solo, ok? Então é o que eu falo, conjugar fator latitude e estações. Então, aqui, numa situação como essa, veja a flechinha, né? Nós vamos ter aqui o Sol, o solo no verão. Então, perceba que a incidência ela é frontal. É uma menor área iluminada, mas é um maior aquecimento. Ok? Então, se essa incidência ela é frontal, o aquecimento é maior. Percebam que aqui o raio de sol ele vai ter um trajeto mais longo e ele vai incidir no solo de forma diagonal, ok? Então isso vai gerar um menor aquecimento, tá certo? É como ele está incidindo no nosso solo nessa época do ano. Ele vai estar numa espécie de diagonal, ele não vai estar numa posição frontal, ok? E por fim aqui, para encerrar nossa aula, né, aquilo que eu estava falando há pouco da face norte. Então, isso é bem legal de vocês entenderem. O que seria isso? Né? O Sol ele nasce a leste e se põe a oeste, ok? Então isso vale no mundo inteiro. No Brasil, a face norte é a que recebe a maior parte da insolação diária, por isso é mais valorizado. Então um imóvel que vai ter face norte, ele vai gastar, e se tiver uma casa bem aberta, com janelas de vidro, vai ser uma casa muito iluminada. Você não vai precisar, por exemplo, jamais usar luz artificial de dia, ok? Então, como que funciona isso? Né? Imagina a minha casa, certo? Aqui eu vou pegar a minha casa como ponto de partida. Então, vou usar essa imagenzinha aqui, ó, certo? Essa imagenzinha aqui. Então, o sol vai nascer aqui. O meu quarto está aqui, o meu escritório está aqui, ok? Então, o sol vai fazer ao longo do dia esse movimento. Ele nasce ao leste e se põe a oeste. E ele vai ter a sua trajetória aqui, ó, ok? Então, o que vai acontecer? O sol atuando aqui, no verão ele vai estar aqui. No inverno ele vai estar aqui. Só que sempre minha casa é bem iluminada. De manhã é o meu quarto que está com o sol frontal. E depois, de tardinha, é essa parte da casa que vai estar iluminada, né? Espera lá que eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Google Maps. Vou mostrar para vocês a minha casa aqui no Google Maps. Olha que legal.
Deixa eu ver. Ananias. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Espera aí. Aqui. A minha casa tá aqui, ó. Pontinho azul, perdão. Pronto, ó. A minha casa tá aqui, ok? Então eu vou tirar o zoom, né? Então o sol vai nascer aqui, ok? E ele vai percorrer aqui até se pôr. Então, quando vamos trazer bastante zoom aqui, ó. Então, o meu escritório, ó, ele tá aqui, onde está a ponta da flecha. Ele não dá mais zoom, ó. A imagem fica muito sem resolução. Meu escritório está aqui. Então a frente da minha casa sempre fica iluminada, certo? Ou seja, por cima, ou seja, com o sol, né, lançando a luz daqui para cá. Então aqui é o norte e aqui é o sul. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó. Espera aí. Vou colocar o hominho aqui, ó. Essa é a frente da minha casa. Opa, essa não. Essa aqui, ó. Essa é a frente da minha casa. Ok? É uma imagem um pouquinho antiga, porque ela não tinha sido reformada ainda. Eis aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha a sombra. Vocês estão percebendo? Aqui, eu tenho que me lembrar do quadrinho vermelho. Então, aqui é o meu vizinho. Percebam que a sombra, o sol está aqui, ó. Então, a casa do meu vizinho sempre ela vai ficar, né? Nunca vai ter sol. E no inverno é muito frio, porque o sol tá para trás e jamais vai iluminar aqui. Então, a casa dele é com sombra, tá vendo? Enquanto que a minha casa, ó, sempre iluminada, certo? Voltemos então. Então essa é a face norte. Por que isso acontece? No nosso caso, o Sol nós estamos no hemisfério sul e o Sol vai atuar no norte, ok? O contrário acontece no hemisfério norte. Lá é a face sul que é valorizada e não a face norte, ok? Então, improvisei aqui de última hora, né? É mais ou menos isso. Eis a minha casa. Hoje a minha casa ela tá verde, ela é verde e não é mais vermelha. E percebam que essa imagem é antiga, não existe mais essa antena aqui, ó, e nem essa antena. Então essa imagem já é um pouco antiga do Google. Essa rua, ela é a terceira principal rua de Monte Alto. Olha, tem até uma imagem aqui. Da onde que é isso? Não sei da onde que é isso. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu.